que eu consegui estabelecer um rumo, me alegrei. Ao me ver sorrir, o cascavel me perguntou: chefe, já sabe onde estamos? No meio do meio, meu amigo. Ou seja, no inferno. Muito animadoras as suas palavras, chefe. Não sabe como me tranquilizam. Se até os demônios, que são seus moradores milenares, não conseguem sair deles sem ajuda externa, como nós vamos sair? Nós não somos demônios, meu amigo. Fale só pelo Senhor, chefe. Eu, com este corpo e neste lugar, me sinto muito próximo de ser um. Se não fosse a sua presença para me fortalecer, eu já teria saído por aí em fuga, sem rumo, mordendo a todos que cruzassem o meu caminho. Acalme-se, meu amigo, e também a sua companheira. Já sei onde estamos, agora só preciso apurar minha direção para partirmos rumo ao nosso objetivo. Antes vou direcionar nossa saída do meio, mas para consegui-lo, devo me concentrar ao máximo. Como? Com este inferno miserável à nossa volta, chefe. Protejam-me e vigiem. Se alguém se aproximar muito, me avisem. Preciso me desligar totalmente. Só assim encontrarei a saída. Vá em frente, chefe, que nós cuidamos do resto. Eu me isolei do horror do meio e lentamente fui fazendo o trajeto de volta. Lentamente eu ia conseguindo. Quando divisei a neblina que delimitava o meio da primeira esfera, eu, mentalmente, dei uma gargalhada. Já sabia onde estava e como voltar. Estabeleci o meu norte direcional e já ia começar a vasculhar o meio, quando, primeiro o chocalhar insistente do guizo e depois um chamado aflito, me tirou da concentração. O que é, meu amigo? Perguntei ainda meio concentrado. Acorde logo, chefe, ou não vai acordar nunca mais. A morte ronda o promontório. Saí imediatamente de meu estado e puxei de minha longa espada encantada. As palavras dele foram pronunciadas com um tom de pavor. Fiquem atrás de mim. Eu resolvo esta situação, meus amigos. Agora não posso chamar por socorro, chefe, estamos perdidos. Eu conheço estes camaradas. Já senti na pele o poder das armas que carregam. Dissolvem tudo que tocam. Acalme-se e deixe-me cuidar de tudo. Centenas de homens encapuzados, todos vestidos com longas roupas negras e montando terríveis cavalos negros, com chifre na testa, se aproximavam subindo o promontório. Tanto os olhos deles como os dos cavalos eram rubros como ferro incandescente. Outro talvez tivesse procurado fugir, mas não eu. Tirei a outra espada e com as duas em posição de combate, esperei que se aproximassem. Não dá para acalmar este guizo, meu amigo. Já estou tenso demais para suportar o som dele. É porque estou tenso também, chefe. Assim como o senhor está pronto para degolar o primeiro que ultrapassar a sua linha de defesa, eu também estou pronto para voar na garganta dele. Então salte no segundo, pois o primeiro é de minha espada encantada. O segundo será seu e o terceiro será da outra espada. Certo, chefe. Como o senhor sempre diz, no céu como os anjos, na terra como os homens e no inferno como os demônios. Que venham os demônios do inferno provar o fio de sua espada em nossas presas afiadas. Do jeito que estou, uma picada mata pela segunda vez um ser destes aí. Este era o velho cascavel falando, modesto e discreto, não amigo? É isso, chefe. Quando o medo é maior que a coragem, temos que ser modestos e discretos. Cale-se, amigo. O chefe deles se aproxima. Lentamente um cavaleiro de destacou dos outros. Eu sabia que era o chefe deles, porque a cada 2 passos do seu cavalo negro os outros davam um atrás. Sua longa veste negra também esvoaçava ante a fúria da ventania. Ali os elementos eram incontroláveis. Uma corisco cortou o ar próximo de nós e o seu clarão iluminou a cavidade escura do capuz do Cavaleiro das Trevas. Foi assim que eu saudei. Salve, Cavaleiro das Trevas. O que o traz até nós? Eu estou no meu meio, Cavaleiro da Luz. Eu aqui pergunto o que o traz ao meio.
Venho em busca de outro Cavaleiro da Luz e de seu filho que foi enviado ao meio através de magia negra. O que está no meio não tem dono, Cavaleiro da Luz. É de quem pegar primeiro. Se o filho dele foi enviado para cá, então já deve ter um novo amo. E se você está à procura dos dois é porque o pai também se perdeu. Não se perderam não, Cavaleiro das Trevas. Eu estou aqui para resgatá-los. Com o que, Cavaleiro da Luz? Sua voz tinha o tom de desafio. Com minhas espadas, se for necessário. Você é valente, Cavaleiro da Luz. Não teme a morte. Já morri uma vez, meu amigo, não será difícil suportar duas. Você me chama de amigo, Cavaleiro da Luz? Acaso não sabe que sou o seu carrasco? Muitos já disseram isso antes e ainda estão à procura de seus pedaços no inferno. Como um Cavaleiro da Luz fala uma linguagem dessas? Nunca vi usarem estes termos. E olhe que já vi muitos, eu sempre falo de acordo com o lugar onde estou. No céu, como os anjos, na terra como os homens e no inferno como os demônios. Por isso só você os ouviu e ninguém mais. Quanto a mim, ainda pretendo ser visto por muitos, e por longo tempo assim ser ouvido. Daqui saem apenas aqueles que não têm forma, Cavaleiro da Luz. E você ainda conservou uma forma. Como pretende sair daqui? Eu conservo minha forma para que meus símbolos possam ser vistos e quem os conhecer, que lhes dedique o respeito que merecem. Caso contrário conhecerá a força que está contida neles e na espada que os carrega. Você não tem travas na língua, não é mesmo, Cavaleiro da Luz? Como eu já disse, no inferno, como os demônios. Não teme o poder do meu alfange. Tanto quanto você teme o poder de minha espada, ele tirará todas as energias daquilo em que tocar. E no que minha espada tocar, será tão energizado que explodirá. Meu alfange já derrubou muitos guerreiros valentes. E minha espada já levantou muitos guerreiros caídos no campo de batalha. Meu alfange, ao tocar em alguém, faz com que odeie continuar vivendo. Minha espada, ao tocar em alguém, o revive imediatamente. Meu alfange, abre-lhe as portas do inferno. Minha espada, abre-lhe as portas do céu. Meu alfange marca com um dos 7 símbolos das trevas. E minha espada, com um dos 7 símbolos da luz. Eu, ao tocar num ser luminoso, tiro-lhe toda a luz. Eu não. Se tocar num ser sem luz, ilumino de imediato. Eu só espalho o pavor, o medo e o horror. E eu só espalho a fé, a confiança e o amor. Eu sei quem você é, Cavaleiro da Luz. Sim, isso eu também sei. Eu sou você na luz e você é como eu nas trevas. Isso mesmo. Os dois lados de um mesmo ser. Pensamos do mesmo modo, mas em lados opostos. Você serve ao Senhor da Luz e eu ao Senhor das Trevas. Isso mesmo, Cavaleiro das Trevas. Eu não posso destruí-lo, se não mato a mim mesmo, pois não terei o meu lado negativo. Você é sábio, Cavaleiro da Luz. Conhece os mistérios da criação. Você também é, pois conhece os da destruição. Num tempo longínquo, que só quem viveu não esquece, conheci alguém igual a você e cavalguei ao seu lado. Eu já tive o meu mental um pouco adormecido pelas sucessivas reencarnações, mas guardo ainda uma vaga lembrança de um tempo em que alguém igual a você cavalgou ao meu lado. Eu ainda me recordo de alguém que, só como está hoje, dominou o maior exército que já houve na face da terra. E eu, na lembrança, ainda que adormecida pelo tempo, recordo do comandante deste poderoso exército que servia às trevas e depois serviu à luz. Eu ainda guardo em minha mente um guardião da luz que trazia em si todos os 7 símbolos sagrados. E eu de um comandante que, ao ver que havia terminado seu trabalho a serviço das trevas, morreu servindo à luz. Eu ainda me lembro de Ashmer. E eu do comandante-chefe do exército de Ptal, o Grande. Eu chorei a morte deste guardião dos 7 símbolos dos portais da luz. Eu choro até hoje a perda de um auxiliar igual a você. Até que enfim o reencontro, guardião dos 7 portais da luz,
E eu reencontro meu comandante dos Cavaleiros Negros, os Cavaleiros das Trevas da Morte. Posso finalmente tocar em alguém que não destruirei, porque é meu igual só que na luz. E eu posso tocar em alguém das trevas sem alterá-lo porque é o meu lado negro e meu irmão na origem. Ele desceu do seu cavalo negro e deixou seu alfange preso no arreio da montaria. Eu embainhei minhas espadas. Demos vários passos e nos abraçamos longamente. Depois disso, ele me falou: Aptal eu servi, a você ajudei e a Bela Shir, ainda que em silêncio, amei. Quanto a mim, de Ptal me servi, de você recebi ajuda e a Bela Shir amei e ainda procuro em todas as mulheres que vejo. Eu só não a tomei de você porque sabia que ela não me queria. Quando ela partiu, confiei-lhe sua guarda até seu destino. Sabia que a respeitaria. Por causa dela, muitas vezes pensei em matá-lo, guardião. Caso tivesse tocado nela, quem morreria seria você, comandante. Onde está ela agora? No ponto de forças do mar. Não a vejo há muito tempo. A aparência é a mesma. Só no corpo, o rosto mudou um pouco. Então quebrou-se o meu encanto. Eu procuro um rosto igual ao dela há 7.000 anos. Quanto a mim, procuro uma mulher que conserve o seu encanto há muitos, mas muitos milênios. Quem sabe um dia você consiga, irmão da luz, talvez sim, talvez não. Até lá vou continuar minha jornada. Você já não fala mais como um mago e, sim, como um guerreiro. E você já não fala como um guerreiro, mas como um sábio. É que eu tive um como chefe em minha última encarnação a serviço da lei. Quanto a mim, tive um guerreiro a me servir numa das muitas encarnações a serviço da luz do saber. Todos sofremos transformações profundas quando a servimos, irmão na luz. Sim, a lei nos transforma de tal modo que, quando percebemos, já não somos os mesmos. Saiba que eu ansiava por revê-lo, guardião dos 7 símbolos. Eu devo dizer que nunca consegui apagá-lo do meu mental. Cuidado com o seu mental, pois aquele que vive nas trevas, das trevas e pelas trevas, um dia poderá destruí-lo. Tentou isso comigo e não o conseguiu. Como você resistiu? Agarrei-me ao meu único senhor, o senhor das trevas. A este ele teme, quanto ao seu senhor, ele o odeia. Tome cuidado pois o seu tempo se aproxima, guardião da luz. Procurarei resistir a ele. Você não deve só resistir, deve também subjugá-lo se quiser ficar livre de sua perseguição. Como posso subjugar um ser tão poderoso, irmão nas trevas? Se você resistir a ele, una as duas pontas da linha divisória e faça um círculo. Mas procure fechar o círculo com ele no meio. Só assim o subjugará à sua vontade. Você fala por enigmas, irmão nas trevas. Qual é a linha, o que ela divide ou ao que conduz e onde estão suas pontas? Isso você terá que decifrar, senão eu estarei quebrando o primeiro mistério e você o conhece tão bem quanto eu. Não vou querer vê-lo contra a lei, irmão. Um dia eu nas duas pontas da linha divisória e faço o círculo que o envolverá. Mas antes tem que resistir a ele, pois só assim conhecerá sua natureza e seu modo de agir. Sou seu devedor mais uma vez, irmão nas trevas. Eu preciso de você, irmão na luz. Já não bebo água há 7 milênios e me sinto seco. Só quando você unir as duas pontas da linha, voltarei a beber a água da vida. Se eu conseguir unir as duas pontas da linha, tenha certeza que sua sede será saciada. Tenha certeza que vencerá porque eu estarei ao seu lado, neste tempo. Quem tem um irmão de origem nas trevas não perecerá nunca. E quem tem um irmão na luz, viverá para sempre pois os dois extremos sempre se tocam, ainda que a cada 7.000 anos. Tem algo que me pertence, irmão nas trevas. Se meu irmão na luz chegou até o meio, então o meio também a seu domínio. Eu abrirei as portas do meio e lhe revelarei todos os seus mistérios. Só assim retribuirei o que me revelou dos portais de luz há 7.000 anos. Com o que aprendi com você, resisti ao que reina nas trevas. E com o que lhe ensinarei agora sobre as trevas do meio e o meio das trevas,
Você também resistirá a ele no seu tempo. Está com pressa, irmão na luz? Agora que atingi o meio, o tempo não conta mais. Acompanhe-me, então, com prazer, irmão nas trevas. Poderá ficar chocado com o que vai ver no meio, só assim saberei como é o meio. E quanto aos seus auxiliares cobras? São tão leais quanto um comandante que um dia me auxiliou. Eu não gosto de cobras. Foi uma cobra negra que me tirou a vida. Mas elas não são negras. Estão mescladas pela dourada. Só por isso não cortei a cabeça delas assim que as vi. Um dia vou lhe falar sobre as cobras negras. Quero que me fale também como era a bela Shir. Sinto necessidade de conhecer um pouco mais sobre aquela que foi picada junto comigo pela serpente dourada. Não há antídoto contra seu veneno. Quando você pensa que já foi todo eliminado, ele o contamina por inteiro e lança de encontro a ela. Você está condenado a procurá-la por todo sempre. Como sabe disso? Eu conheço os mistérios da criação na origem. Meu mental não tem limitações nem barreiras que me impeçam de saber o que eu desejo. Você é um privilegiado, como você mesmo disse. No inferno faça como os demônios. Vamos, monte num cavalo e iremos conhecer o meio, do começo ao fim. Depois veremos o que eu tenho para você, irmão na luz. Um dos cavaleiros desceu do seu cavalo e entregou para mim. Não me fiz de rogado. Montei-o com desenvoltura após acariciá-lo um pouco para que se habituasse comigo. Meus dois auxiliares estavam enrolados em mim, e do alto, vigiavam tudo. Então nós conhecemos o meio em toda a sua miséria e horror. Não posso revelar nestas páginas tudo o que vi no meio, mas posso afirmar que quem acha o inferno horrível, precisa conhecer também o meio. Ali o ancestral místico da luz das formas e da transformação atua com todo o vigor de uma de suas 7 principais leis, a lei do karma. E no meio que os devedores da lei são marcados por ela, para posterior reajuste ou transformação. O meio é o purgatório dos cristãos. É onde um espírito hiberna por alguns dias, meses, anos ou até mesmo séculos, até que a lei decida o que fazer com ele. Se ela ordena que desça, então é levado às esferas correspondentes. Se não, deixa que fiquem por ali mesmo até que encontre outro rumo para eles. Eu via tudo com um semblante neutro. Mas o coração estava partido, tal a dor e miséria que imperava no meio. Em dado momento, chegamos a um local mais aprazível e o comandante me chamou. Venha para este lado, cavalheiro. Atrás daquela colina é onde estaciona o meu exército de cavaleiros das trevas. Quando subimos até o topo da colina, a visão me deixou pasmo. Espanta-se com o número de soldados que comando, cavaleiro da luz. Meu Deus! É espantoso. Você tem o maior exército que já vi em minha existência como ser humano. Ainda não estão todos à sua vista. Milhares estão espalhados no meio em missão de execução da lei, e outro tanto espalhados nos 7 círculos descendentes. De vez em quando até os mais temíveis entes da trevas tremem de medo dos meus cavaleiros. Por quê? São mandados para executar ordens. Então são lançados no novo círculo descendente. E o que lhes acontece? O que aconteceria se você conseguisse superar o 7º círculo ascendente? Sobre isso nada sei. Mas imagino que, ou seria absorvido pelo Senhor da Luz ou enviado para regiões do universo que nem imagino como sejam. Daí se deduz o quê? Que estes que vocês capturam e enviam ao novo círculo estão superando o próprio regente das trevas em malvadezas. Não. Você usa um termo brando demais, cavaleiro da luz. Agora abra sua armadura, irmão. Para quê? Faça o que eu lhe peço, depois eu explico. Olhe no meu peito e entenderá tudo. E o comandante abriu seu manto negro. No seu peito havia uma estrela de 5 pontas invertida. Era rubra. Parecia ser de ferro incandescente. Ele se ergueu sobre a montaria e levantou o alfange. Dele saiu uma vibração horrível e raios que vinham dos céus se descarregavam ao seu contato. Todos embaixo o saudaram de forma infernal.
brandiam suas armas em sinal de aclamação ao líder em conteste. Eu abri minha armadura prateada e também me levantei sobre a montaria negra que usava. A estrela em meu peito brilhava intensamente. Desembainhei minha espada encantada e elevei acima de minha cabeça. Os seus símbolos adquiriram vida e de cada um saiu um tipo de energia fantástica. Os elementos se agitaram no contato com ela. Lentamente minha estrela projetava sua luz à distância. Eu olhei para o alto e vi que um raio de luz vinha do infinito e cobria minha cabeça. No vale a nossos pés, o silêncio era total. Quando vi que já tinha mostrado o poder de minha espada, guardei-a novamente sentando-me na montaria, fechei minha armadura. Nós formávamos uma dupla indescritível. Ele com sua longa capa negra e eu com minha, bem mais curta, agitando-se ao vento. Levante sua mão direita, irmão da luz. Ordenou-me ele. Eu levantei e acenei para eles lá embaixo. Um clamor maior que o anterior se fez ouvir. Por que isso, irmão nas trevas? Eu sempre disse a eles que possuíam um irmão na luz, e também que um dia lhes provaria isso. Se um dia estiver no meio ou embaixo e ver algum cavaleiro das trevas, não lute com ele, use-o à vontade porque ele sabe, a partir de hoje, que você é como eu na luz, e eu sou você nas trevas. Por que isso? Não vou permitir que você caia nas trevas da ignorância por ignorância. Você pertence à luz do saber e eu às trevas da ignorância. Somos iguais na origem mas diferentes no modo de servir ao nosso ancestral místico. Temos que ser assim, meu irmão, um na luz e outro nas trevas. Porque tem que ser assim. Dois iguais não podem habitar no mesmo lado ao mesmo tempo. E como eu não vou deixar de servir ao nosso ancestral místico nas trevas da ignorância, procure servi-lo na luz do saber senão um de nós dois sucumbirá ante o outro porque somos iguais na origem. Procurarei lembrar disso, meu irmão, caso eu perceba que você está se esquecendo, darei um jeito para que você se lembre. Como? De que forma você atua? No amor. Eu só atuo na dor. Quando você se esquecer de tudo o que lhe disse hoje, a dor o lembrará a que lado você pertence e ela o reconduzirá ao seu caminho original. Um dia eu conheci um guerreiro frio, hoje reencontro um sábio amadurecido pelo tempo. Quando você se libertar da lei da reencarnação também terá tempo para amadurecer, irmão na luz. Venha comigo que vou lhe ensinar as portas naturais de acesso ao meio. Por elas você entrará ou sairá sem o mínimo esforço. Venham também cobras miseráveis, pois se um dia meu irmão correr perigo quero que venham me avisar, ou então eu os localizo e separo suas cabeças de seus corpos. Foi por isso que tudo falei e tudo mostrei ao meu irmão na luz e deixei que vissem e ouvissem também. Nós estamos atentos, comandante da morte! Exclamaram as duas cobras. Caso precise retirar alguém do meio, pode enviá-los que eu os ouvirei, irmão na luz. Porque o oferecimento. A lei não abre uma porta por acaso. Eu vi o raio de luz que cobriu sua cabeça lá na colina. Era nossa origem nos unindo nos serviços de seus desígnios. Você sabe muito mais do que eu, sábio das trevas. Um dia você soube muito mais que eu, mestre da luz. Isso é assim mesmo. Um tempo sabemos mais e outro menos e assim tudo caminha como quer tanto o Senhor da luz como das trevas, que se encontram nos extremos. Você não nega a sua origem, comandante dos cavaleiros das trevas da morte. E você honra a sua origem, cavaleiro da estrela da guia da luz do saber. Agora vou lhe mostrar a última porta deste lugar. Depois você poderá partir e voltar quando quiser, pois seus guardiões o reconhecerão ainda que passem 1000 milênios e sua aparência mude outras 1000 vezes. Quando chegamos à última porta uma surpresa me aguardava, milhares de espíritos de olhares aflitos. Eu busquei no meio deles o Cavaleiro da Justiça. Foi o próprio comandante quem me mostrou onde ele estava. Um dos seus o trouxe ao seu filho até nós. Ao me ver, ele falou, graças a Deus que você veio, Cavaleiro da Estrela da Guia. Eu sabia que um dia sairia daqui, por isso sou grato ao Criador.
Eu morro pela segunda vez, mas não recuso o seu santo nome nem nego minha origem. Certo, meu amigo. Eu rei que você só honra a sua origem e isso para a glória Criador. Deixe-me tocá-lo com o seu símbolo que há em minha espada. Tudo ficará bem. Assim que eu toquei com minha espada, ele se iluminou todo e o símbolo em seu peito voltou a brilhar. Ele me abraçou chorando de alegria. Se tivesse desonrado a sua origem, eu saberia, Cavaleiro da Justiça. Desta vez foi o comandante quem falou. Se ele tivesse desonrado sua origem, eu o teria agregado ao meu exército da morte e serviria às trevas do castigo e não à luz da justiça. Espero que não guarde rancor de mim, Cavaleiro da Justiça, mas esta foi sua prova e do seu filho. Eu não guardo rancor de nada ou ninguém, meu amigo. Se ele permitiu que eu caísse é porque assim quis. E se ele achou que era hora de me libertar também é porque assim quis. Eu não discuto os desígnios do meu Criador. Se ele quis que eu conhecesse a dor, eu agora a conheço e sei que tudo o que ele faz é só por amor. Podem partir agora e levem todos estes com vocês. É um presente do meio alto. Se um suporta sua aprovação e consegue se levantar, outros 7.000 subirão de grau. Quanto a vocês, cobras, lembre-se do primeiro mistério. Qual é o primeiro mistério, chefe? É aquele que diz mais ou menos isso. O primeiro mistério proíbe a divulgação dos mistérios. E o segundo, chefe? Diz assim: não falarás do primeiro mistério. Assim está ficando difícil. E o terceiro? Este diz assim: não revelarás nenhum dos mistérios anteriores. Está certo, já entendi. Um mistério é para ser vivido, não revelado. Já está aprendendo, meu amigo. Saberei ser discreto, chefe, e sem ironias desta vez. Vou instruir minha companheira também sobre os mistérios. Acho que depois de tudo que ela viu hoje, vai mudar muito. Está bem, meu amigo. Vamos sair do meio. Conduza estes irmãos para o reencontro com a luz. Quando o meio dá um presente, nem o alto nem o embaixo recusa. Quando todos saíram, eu abracei o comandante e falei: cuide-se, irmão das trevas, não vá querer subir senão eu caio e se eu cair vou sentir muita dor. O mesmo digo eu, irmão na luz. Não caia senão vou ter que subir e para isso terei que ter muito amor e só o conseguirei se conseguir me livrar de toda a minha dor. Quanto ao Senhor, Cavaleiro da Justiça, esta porta do meio está aberta quando quiser vir ao meio. Agora que o sabe como é, não precisa temê-lo mais. Eu nunca o temi, mas sempre o respeitei. Eu sempre soube que o meio é a lei em ação. Nós partimos pelo portal de acesso. No meio da neblina que o envolvia, divisamos ao longe meu irmão nas trevas e sua estrela rubra invertida no peito. Estranho este mundo. Muito, mas muito estranho mesmo. Quando rios afastamos o bastante do meio, oramos ao Criador por sua imensa generosidade. Oramos também por auxílio e logo milhares de irmãos de luz acudiram às nossas preces. Cada um levou um resgatado consigo e ficamos só o Cavaleiro da Justiça, seu filho, meus 2 auxiliares e eu. Como posso agradecer-lhe, Cavaleiro da Estrela da Guia? O Senhor sabe que a mim não tenho que agradecer. Tal como o Senhor sempre fez e sempre fará, tudo é por honra e glória do nosso Senhor. Mas, gostaria que olhasse os meus 2 auxiliares que se arriscaram a entrar no meio comigo e, se achar que eles merecem, deles o direito à dupla forma. Eu sou testemunha deles diante da lei. O Cavaleiro da Justiça os olhou longamente e disse: o que viram e ouviram será um aviso do que é a lei. Estão preparados para servi-la? Sim, Senhor, responderam os 2. Eu vou marcá-los com o símbolo da lei. Se o honrarem, a lei os amparará, mas se o desonrarem o próprio símbolo os castigará. Estão preparados para recebê-lo? Sim, Senhor, tornaram a responder. E o Cavaleiro da Justiça os fez voltar à antiga forma humana. Estavam-nos à nossa frente e num gesto instintivo, cobriram certas partes do corpo. O Cavaleiro da Justiça os tocou com o símbolo de sua espada e a pele deles ardeu. Deram um grito de dor.
Quando ele afastou sua espada, eu os vesti tocando-os como o mestre havia me ensinado. Ele ficou com um vistoso terno cinza e ela com um belo vestido encanado. O Cavaleiro da Justiça plasmou uma bela rosa e pôs nos cabelos dela. Enquanto você não conquistar a luz, que a tornará a mais bela das mulheres, esta rosa realçará sua beleza natural. Lembre-se que quem lhe deu esta rosa foi um Cavaleiro da Justiça, num gesto de amor pela sua coragem e lealdade. Então cultive o amor, a coragem e a lealdade que estará cultivando a lei. Obrigada, Cavaleiro da Justiça. Posso abraçá-lo em agradecimento? Claro, minha filha. Abrace a lei e a lei a amparará para sempre. Depois o amigo Cascavel abraçou também e recebeu as boas e nobres palavras do Cavaleiro da Justiça. Então vieram até mim e ele foi o primeiro a me abraçar. Não conseguia dizer uma palavra ao menos. Seus olhos diziam tudo o que sentia. Quando ela me abraçou, disse: obrigada por me devolver a vida, Cavaleiro da Estrela da Guia. Jamais me esquecerei que foi um homem quem fez isso. Olhem-se os dois. Um foi feito para o outro. Ele odiava a todos porque não conseguia saciar seu prazer com uma mulher, por isso as detestava. Quanto a você, não conseguia sentir prazer na paixão que eles lhe dedicavam. Meu amigo, por que não ensina para ela que certas saliências e reentrâncias servem para coisas melhores que simples ornamentos? E quanto a você, moça, por que não ensina a ele como encontrar o verdadeiro valor destas coisas que não são simples ornamentos, mas verdadeiras preciosidades da recompensa divina? Chefe, o senhor continua falando adiantado que eu ainda ia pensar, só procuro facilitar as coisas para você, meu amigo. Vão agora e se conheçam bem, pois no futuro a luz os aguarda. Não importa quanto tempo demore, não é mesmo, chefe? Isso mesmo, meu amigo. Já sinto que estou começando a viver em você. Até vista, chefes. Se precisarem é só chamar. Eles partiram felizes como um casal de recém-casados. Olhei para o Cavaleiro da Justiça e falei: no céu, como os anjos. No inferno como os demônios, respondeu-me ele. E na terra, como os homens. Dissemos os dois ao mesmo tempo e sorrindo. O filho dele, que assistira a tudo em silêncio, só então criou coragem e falou: papai, precisa me ensinar o que significam estas palavras que os dois parecem saber de cor. Quer dizer mais ou menos isso, filho. Um cavaleiro deve saber se portar diante de um superior, de um adversário das trevas e de seus semelhantes no mundo todo. Preciso conhecer um pouco mais o seu modo de atuar no astral. Vamos para casa que alguém ora por nós. Prefiro seguir para o Sagrado Coração, Cavaleiro da Justiça. Porque, meu amigo, pode ser que eu goste da quinta esfera e vá querer ficar por lá para sempre. Tenho certeza que vai gostar. Quanto a ficar, isso eu duvido. Como pode afirmar tal coisa com tanta certeza? Assim como eu, você tem uma origem e sua natureza não a nega. E você, além do mais, é um cavaleiro da estrela e vai onde a luz dela o guia. Se é um cavaleiro, que conhece as coisas da lei, quem diz isso, eu os acompanho. E lá fui eu conhecer uma morada celestial na quinta esfera. Devo dizer que é quase um paraíso. Só não chega tanto porque seus habitantes também se preocupam com toda a criação e atuam sobre toda ela de uma forma mais sutil que os da quarta esfera. A rainha do ponto de forças do mar. Não tive tempo de ver ou ouvir muita coisa. O Cavaleiro da Justiça recebeu a visita do Cavaleiro do Mar, que veio rápido ao saber de seu retorno ao lar. Para mim foi um motivo de alegria reencontrá-lo. Sua forma discreta de nos cumprimentar ocultava muitas coisas a seu respeito. Uma delas é que ele não pertencia nem à quarta e nem à quinta esfera, mas sim, à sexta. Ao me despedir, pouco depois de sua chegada, ele me falou: já vai partir, Cavaleiro da Estrela? Sim, grande mestre. Meu pai deve estar preocupado com minha ausência. Eu estava com ele até antes de vir aqui. Ele já soube de sua última façanha e pediu-me para dizer-lhe que tem uns dias de descanso.
Mas o que vou fazer com um dia de descanso, grande mestre da luz cristalina? A única coisa que me distrai é a atividade. O que achou do meio? Nunca tinha visto nada igual. O senhor já o conhece? Sim. Eu já estive lá algumas vezes. Por que não falamos sobre ele enquanto visitamos o ponto de forças do mar? Garanto-lhe que ficará encantado com sua beleza. Eu fiquei pensativo por um instante, depois falei, um enviado meu convidará para conhecer o meu reino. Sim, foi isso que ela me disse. E o senhor é o enviado? Sim, sou eu. Aceita o convite. Já aceitei há muito tempo. Só estava à espera do meu guia, e eu sorria de alegria. Acho que vamos nos dar muito bem, meu filho. Eu também acredito que sim, guia da minha estrela. Não lhe falei, filho da luz? Não terá que chorar a separação com o Mestre An. Tem agora o próprio Mestre de Mestre An para iluminá-lo. Quem falou isso foi a Senhora da Luz. Eu sorri ao ouvir as palavras dela. Então fixei meus olhos nos do Mestre à minha frente e falei, obrigado, Mestre da Luz Cristalina. Procurarei honrar sua luz. Obrigado a senhora também, pois foi por acreditar no Cavaleiro do Mar que eu pude honrar sua confiança em mim. Não lhe disse que não teria motivos para chorar a partida de Mestre. Tem razão. Para que chorar uma ascensão? Devemos chorar uma queda, enquanto ela durar, mas não quando um mestre se eleva um pouco mais. A conversa continuou por mais algum tempo até o Cavaleiro do Mar partir. Eu ia penetrar no ponto de forças do gênio da natureza marinha. Devo dizer que eu já o conhecia pelo lado de fora há muito tempo, mas desconhecia sua estrutura interior. Lentamente fui conhecendo um dos mais poderosos pontos de força da natureza. E, segundo dizem os mais sábios e antigos, o mais belo de todos. Como eu não conhecia o interior de nenhum outro, aquele era o paraíso para mim. Com o tempo fiquei sabendo que os pontos de força da natureza estão ligados à sétima esfera. Há toda uma hierarquia em cada esfera que está ligada à sua superior imediata. Eu aceitei o tipo de trabalho que me foi oferecido. Já possuía experiência neste campo desde o Templo Dourado. Também trabalhara com um mestre encarnado por uns poucos anos. Nada que aprendemos é inútil, pois com certeza será usado uma hora qualquer. Depois de conhecer toda a estrutura de funcionamento na luz, o grande mago levou-me a conhecer o outro lado, o lado das trevas. Novamente fiquei admirado com seu funcionamento. Finalmente ele me levou a um lugar que quase ninguém penetrava. Depois de algum tempo, vendo tudo o que me era mostrado, comentei, isso é fantástico, grande mestre. Porque tudo esteve fechado para mim até hoje. Isso só é aberto a uns poucos, filho da luz. Só os que provaram que possuem algo especial conseguem penetrar neste lugar. Aqui reside toda a defesa do ponto de forças contra as investidas do astral inferior. Vou retornar agora, pois estão me chamando. Você pode continuar a conhecê-lo sozinho. Não saberei como me conduzir neste lugar tão complexo, grande mestre. Então vá até o final deste caminho e dobre à direita. Lá haverá alguém que lhe mostrará como tudo funciona. Quem é o amigo? Eu o conheço. Você o conhece, só não sei se irá se lembrar de onde. Na dúvida, apresente-se que será reconhecido. Obrigado, grande mestre. Procurarei não me demorar muito. Sacie toda a curiosidade primeiro, depois vá me procurar. Não tenha pressa, apenas não se esqueça que tem que retornar à superfície, pois muitos o aguardam. Não vou querer o ficar aqui, grande mestre, depois de conhecer os mistérios desta parte do ponto de forças do mar, creio que pensará muito antes de voltar à superfície. É tão misterioso assim. Quais os mistérios deste local, grande mestre? Vá até onde eu disse e descobrirá o primeiro. Até a vista, filho da luz, encontro na superfície. E o grande mestre da luz cristalina desapareceu no ar. Eu continuei um caminho bem devagar. E aguardando cada detalhe que via. Quando dobrei à direita,
Me vi diante de um enorme salão. Havia uma atividade intensa em seu interior. Pessoas iam e vinham, cada uma com tarefas que lhes tomavam toda a atenção. Não eram espíritos de luz e sim oriundos das trevas. Passavam por mim com a cabeça baixa em sinal de respeito. Eu possuía um grau muito elevado se comparado com eles. Como passavam muito rápido por mim, não havia meios de abordá-los. Decidi caminhar mais para seu interior à procura de alguém superior. Como não vi ninguém da luz, já me decidi a retornar à superfície quando uma voz conhecida me chamou. O que procura neste local, cavalheiro? Ela falava às minhas costas. Já encontrei o que procurava, encanto do meu amor, e então me virei. Era minha querida Sara quem me abordava. Não me havia reconhecido nas vestes de cavalheiro. Ao me ver de frente, exclamou bem alto: Simas! Meu Simas! E ficou me olhando. Em outros tempos já teria se atirado em meus braços. Sara querida! Já que não vem até mim, vou até você. Não fica constrangido de encontrar sua amada num lugar como este. A única coisa que me constrange é eu ter demorado tanto tempo para reencontrá-la. Eu a tomei nos braços com força. Como era bom voltar a abraçar o encanto do meu amor. Cobri Sara de carinho. Como está bela, minha Sara? Diga-me quem é o superior deste local que vou dizer-lhe para libertá-la dos seus afazeres imediatamente. E se ele não permitir minha partida com você, eu o faço mudar de opinião ao ver o fio da minha espada. É tão grande assim seu desejo de me levar embora. Não imagina o quanto tenho sonhando com este momento. Só não desisti de tudo por sua causa. Sabia que um dia eu a encontraria em algum lugar. E agora que me achou, o que vai fazer? Já falei o que pretendo fazer. Sara olhava-me desafiadora. Isso só realçava sua beleza. Tornei a abraçá-la, desta vez, com carinho. Venha, Simas, pois estão todos nos observando. Você é um cavaleiro da luz e não fica bem abraçar e acariciar uma servidora deste lado do ponto de forças. Deixe que olhem à vontade. Não me importo nem um pouco. Você se importa? Eu me orgulho de ter um cavaleiro que me ama muito e não se incomoda nem um pouco em demonstrar o seu amor, ainda que eu esteja no lado negativo. Meu amor por você é grande tanto na luz quanto nas trevas. Então me acompanhe que vou levá-lo até o responsável por este lugar. Caminhamos por um longo corredor que terminava num aposento amplo e confortável. Onde está ele, Sara? Só estamos nós neste local. Você está diante do responsável por este local, Simas. E então? Não vai colocar sua espada em meu pescoço e ameaçar-me acompanhá-lo? Você não me ferirá com ela? Eu, feri-la? Nunca. Vou raptá-la já. Ninguém nos encontrará nunca mais. Alguém deve saber que você está aqui. E vai querer saber para onde me levou. Direi que você não estava mais aqui quando cheguei. Mas muitos nos viram abraçados no salão. Eu os aprisiono só para que sirvam a minha rainha. Muito romântico, muito mesmo, pena que é apenas um sonho. Mas um dia hei de tornar este sonho uma realidade. Depois disso ninguém nos separará. Enquanto não chega este tempo, porque não vivemos o nosso sonho por alguns momentos. Se você quer viver um sonho, então sonhará por muito tempo com as recordações que lhe deixarei. Ainda não me esqueci das últimas. Você ainda se lembra delas? Sim, como iria me esquecer? Quer que lhe reviva a memória? Não só a memória. E eu reavivei não só a memória de minha adorada Sara. Ficamos vários dias juntos. Só nos separamos quando o grande mago veio me chamar de volta. Não lhe disse que quando conhecesse os encantos deste lugar não iria querer voltar à superfície. É hora de partir, filho da luz. Desculpe-me, grande mestre. Poderei voltar a este lado do ponto de forças. De vez em quando sim, mas me avise antes de vir. Despedi-me de Sara com um forte abraço. Até a volta, minha rainha encantada. Um dia eu a tirarei daqui. Eu esperarei, meu cavaleiro da luz.
Nós partimos pouco depois e minha Sarah passou a ser chamada de rainha no seu ponto de forças no mar. Ela possui a altivez de uma rainha e o encanto do meu amor. Eu me multipliquei por muitos cavaleiros. Servia ao ponto de forças do mar, resgatava irmãos caídos, buscava outros nas trevas, conquistava novos servidores da lei e ainda me restava algum tempo para visitar Sarah. Não abandonei Salete, Soraya e Ângela, mas era com Sarah, a menos acessível, que eu gostaria de estar. A queda na Assembleia Sinistra. No princípio do século XX, muitos guardiões receberam nova incumbência. Todo o Grande Oriente os convocou. As reuniões iriam se derramar por todo o país em auxílio dos guardiões do panteão africano e indígena no novo ritual do culto à natureza que iria desabrochar por todo o Brasil. Os indígenas estavam desaparecendo com a supremacia dos brancos e os negros, oriundos da África, escasseavam dando lugar aos europeus que aqui aportavam. Todo o potencial místico acumulado tinha que ser direcionado para um ritual de ligações com a natureza, tanto indígena, como africana. Nós nos envolvemos a fundo no novo ritual do culto à natureza. A espiritualidade era tabu entre as grandes populações que se aglomeravam nas cidades. Cada guardião entrou com todos os seus auxiliares. Cada um formou uma estrutura de trabalho adaptada não a mestres iniciados, mas a pessoas comuns que já haviam reencarnado aos milhares. Eram espíritos de negros e índios já educados na imortalidade da alma, no mistério das reencarnações e na lei do karma. Os europeus ainda estavam na pré-história do mundo espiritual. Só alguns tinham contato com o mundo espiritual e, ainda de forma científica, não mística. Era um empecilho aos mestres da luz, no derrame de espiritualismo que tinham iniciado com o reencarne maciço de negros e índios no corpo branco. Milhares de iniciados na origem, espalhados por todo o planeta, uniram-se no novo ritual de culto à natureza, que nada mais era que a união do ritual africano e do indígena adaptados a uma sociedade católica apostólica romana tradicional. Por que o lançamento do novo ritual de massa? Muito simples. Os europeus que aqui aportaram já há alguns séculos trouxeram consigo legiões de demônios que os tinham como joguetes bem controlados. A ambição, o ódio, a inveja e a crueldade eram as portas das trevas que eles abriam com muita competência, graças ao mental evado de ligações malignas. Aqui aportaram muitos magos reencarnados que se infiltraram em certas irmandades e após terem certos mistérios das trevas à mão, não impediam que as portas do inferno fossem abertas para usá-los em seus objetivos obscuros. Tudo isso, mais o preconceito espírita, impedia que se combatesse o mal no plano terrestre. Muitos negros tentavam como podiam, mas tinham o agravante de serem negros e pouco valorizados. Então veio a ordem do sétimo plano ou sétima esfera. A ordem foi direta e incisiva, que o dom do oráculo desperte de forma maciça. Não importa como, mas façam-no despertar. E cada iniciado na origem formou sua falange de auxiliares luzeiros e das trevas. O maior combate iria ter início. Eu entrei com milhares de amigos que eu havia um dia tirado das trevas e enviado à luz. Formávamos a falange de luz da estrela da guia. Onde houvesse alguém com o nome estrela incluso no seu, lá estava eu. Havia estrela do mar, 7 estrelas, estrela matutina ou da manhã, estrela da noite, estrela azul, estrela dourada, etc. Esta tinha sido a contribuição dos meus amigos ao nascente ritual do culto à natureza, a Umbanda. Era a reunião dos 7 pontos de força da natureza sob o comando dos magos, mestres, sábios, iniciados e sacerdotes que ainda se lembravam, sabiam como e ousavam iniciar uma nova religião, tão antiga quanto a própria humanidade. O ritual do culto à natureza é uma tentativa de reunião dos 7 símbolos sagrados num só movimento religioso. O Grande Oriente Luminoso entrou com o apoio logístico e seus servidores mais aptos ao novo ritual. O panteão africano, com as suas divindades ancestrais já incorporadas ao mental de milhões de espíritos,
e os indígenas, com o seu culto puro à natureza e toda a sua mística. Nós, os iniciados na origem, não a negávamos e combatíamos os magos negros, feiticeiros e outros mais com nossa tenacidade habitual. Eu não era o ente incorporante. Minha função era dar apoio a todos os meus comandados que atuavam através do dom de incorporação oracular. Neste movimento, eu incorporei todos os meus auxiliares nas trevas agregando-os às falanges de luz, que era uma forma rápida de resgatarem o pesado karma adquirido no passado, tanto longínquo como recente. Tudo caminhava assim, como caminha hoje, e caminhará no futuro. O ritual do culto à natureza é eterno, nunca o eliminarão, ainda que o combatam fortemente. Os negros criaram a sua linha das almas, os iniciados, a linha do Oriente, e os indígenas, a linha de caboclos. Tudo era harmônico, como hoje ainda o é. Eu reencontrava no novo ritual, velhos amigos do passado. Nós nos uníamos em grandes agrupamentos na crosta terrestre junto aos pequenos e humildes templos de Umbanda. Não tínhamos como auxiliares, no plano material, grandes mestres iniciados no ritual, mas sim, seres humanos com uma vontade imensa de trabalhar em benefício da humanidade como um todo e dos seus semelhantes no particular. Graças a Deus que continuam assim. Enfim, tudo caminhava como fora planejado na sétima esfera colocado em andamento pelas outras 6. Em poucas décadas já superava o espiritismo, o ritual africano puro, e outros mais de origem europeia, tais como maçonaria e Rosa Cruz. A Umbanda abria frentes de ação em todos os cantos do país. Só haviam pequenas diferenças de origem funcional de linha de força que preponderavam nos trabalhos rituais. Em certo momento começaram a acontecer algumas desaparições de entidades que atuavam através das linhas de força. Entidades espirituais que lutavam com amor e perseverança nos pequenos templos ou mesmo isolados em lares de médiuns dedicados. Sumiam e os guardiões das linhas de força não mais os localizavam nos 7 planos inferiores. Que alguém caísse em trabalho, era natural e aceitável. Nós mesmos, às vezes corríamos riscos medonhos no combate à magia negra e os seres infernais. Muitos caíam, mas logo alguém os libertava e a luta continuava. Só que, o que acontecia agora era diferente. Entidades, tanto de alto grau como os que ainda estavam dando os primeiros passos, simplesmente sumiam. Nem os grandes magos da luz da sexta esfera os localizavam com todos os recursos à mão. O grande Oriente Luminoso começou a tomar providências quando 5 iniciados na origem e grandes mestres da luz desapareceram. Não se tratava só de irmãos em evolução, mas de dirigentes de falanges imensas. E nem vestígio deles. Uma grande reunião foi convocada. Num dos templos do Grande Oriente nós nos reunimos com os grandes magos da luz. Tínhamos que localizar o ponto obscuro e combatê-lo. Alguém teria que se arriscar conscientemente para desvendar o mistério. Muitos se ofereceram, mas só alguns foram incumbidos da missão. Ninguém sabia quais seriam os escolhidos. Alguns dias mais tarde foram chamados. Eu fazia parte do pequeno grupo. Assim se passou a reunião. Vocês foram escolhidos por terem melhores contatos e experiência com os seres das trevas. Sabem dos riscos e das dificuldades que encontrarão. Poderão desaparecer também e se perder para sempre. Quem quiser recusar tal missão, poderá fazê-lo, pois não são obrigados a isto. Todos aceitamos, como ponto de honra, desvendar o mistério que já alcançava a cifra de milhares de seres da luz e também das trevas. Todos a serviço da lei. Eu saí da reunião com o grande mago da luz cristalina, guardião do ponto de forças do mar e meu superior. Filho da luz, sabe qual é o risco. Muito cuidado com o caminho a seguir. Ainda não sei que rumo tomar, grande mago. Como procurar algo que some no tempo e no espaço. Descendo o máximo possível, com muita precaução. Encontre-se com o mago das 3 cruzes e tenha nele um apoio para os passos que lhe dará. Só assim nós não o perderemos de vista.
Mais tarde nos separamos e fui ao encontro do Mago das Três Cruzes. Ele era meu amigo pessoal de longa data. Era nada menos que o velho João do Mina, chefe de uma falange de mestres africanos ligados à sétima linha de força, a linha africana pura dedicada aos velhos sacerdotes negros. Nós estabelecemos uma linha de ação que previa uma perfeita sincronização. Cada passo meu seria secundado por outro dele. Pouco depois consegui, de um amigo nas trevas, a promessa de ser levado a conhecer a Assembleia. Era assim que era chamada a congregação dos grandes entes das trevas. Eu imaginava poder penetrar no mental de algum deles e descobrir o sumidouro dos irmãos que tanto haviam feito pelos semelhantes. No dia da grande Assembleia, pela primeira vez, me separei de minhas duas espadas e de minha vestimenta de cavalheiro. Voltei à forma original de Simas de Almoeda, um ser marcado por muitas cicatrizes e com o rosto deformado pelo punhal incandescente de meu próprio irmão, que usara para cigar-me em minha última encarnação. Voltei ao ponto de partida para o mundo espiritual. O velho João de Mina me acompanhou até a reunião infernal. Quem nos conduzia era o guardião da meia-noite, um leal amigo nas trevas. Dele nada precisávamos temer e tampouco sabia de nossa missão. Só lhe dissemos que gostaríamos de conhecer a Assembleia. Eu não sabia, mas o meu maior erro foi ter me separado de minha espada encantada e que me fora dada na origem. Se eu estivesse com ela, talvez a história fosse outra. Por outro lado, poderia não ter obtido êxito algum, pois o ser que eu procurava também cometeu um erro. Deixou livre o velho João de Mina e o guardião da meia-noite. Quando ingressamos na Assembleia, o ar era irrespirável. Nós só procurávamos nos manter em pé, tal a intensidade da vibração negativa. Como eu dizia, no céu como os anjos, na terra como os homens e no inferno, como os demônios. Mas estava difícil manter a aparência. Não conseguia projetar meu mental sobre nenhum dos que tinha em mente. Em dado momento o horror tomou conta da Assembleia. O próprio ser infernal a invadiu com o objetivo específico de me levar com ele. Eu era o seu alvo. O prazer que sentia em me capturar, após milênios de luta, extrapolava tudo que se possa imaginar. Tal era seu prazer que nem quis o meu amigo João do Mina, assim como não molestou o guardião da meia-noite. Se eu cometer um erro ao me separar de minha espada encantada, ele cometeu o seu ao deixá-los livres. Quando voltaram à luz, todo o Grande Oriente ficou sabendo quem era o responsável pelo desaparecimento dos servidores e tomaram as providências cabíveis em situações iguais a esta. Sempre que um novo culto forte e luminoso, ligado à origem, é iniciado, ele o persegue para bloqueá-lo no nascedouro, quebrando suas forças na origem. Bem, quanto a mim pouco posso dizer sobre o que me aconteceu. Como eu já disse em uma das páginas anteriores, era imune à maioria das picadas de serpente, mas havia uma que eu temia, era a serpente negra. E foram elas que cravaram suas presas em mim quando o que rasteja nas trevas me subjugou antes de levar-me consigo. Poderia existir um inferno no meio e outro no astral inferior, mas o meu começava ali ao ser levado por ele. Era o início de uma grande queda. A queda do Cavaleiro da Estrela da Guia. O que me aconteceu? O horror, o pavor, o medo, a angústia, a aflição, o desespero, a loucura, o remorso, a tentação, a luxúria, o desejo, e muitos outros mistérios das trevas da ignorância se fizeram vivos no meu mental, tanto superior quanto inferior. Todo o meu ser imortal foi violado e violentado. O horror de me ver sendo levado pelo próprio Senhor dos Horrores. O medo do que me aconteceria. A angústia por não saber se voltaria à luz. A aflição pelo meu estado energético que se enfraquecia a cada instante. O desespero pelas dores horríveis que sentia ao ser torturado cruelmente. A loucura pelas visões horrendas que tive. O remorso ao ter, diante dos meus olhos, todos os meus fracassos diante da lei na execução de determinadas tarefas. A tentação, ao ter o meu mental inferior ativado ao máximo por aquele que tem a chave de acesso a ele.
A luxúria ao dar vazão à tentação, ampliada e muito na sua intensidade. O desejo ao ver, ainda que ilusório, o ser dos meus encantos e desejos. A tudo eu ouvia, via ou reagia com uma observação.